qual é o teu hobby? Diz aí, professor! Olá, amigos. O Diz aí, professor de hoje vai falar sobre hobby. Mas o que é um hobby? Hobby são atividades praticadas de forma sistemática, rotineira, como forma de lazer, distração, entretenimento ou mesmo um passatempo. E quais são as vantagens de se praticar um hobby? Bom, eu, como praticante de hobbies, né, eu tenho diversos hobbies, né? E há décadas eu já pratico esses hobbies e eu só vejo vantagens em praticar o hobby. A primeira vantagem que eu gostaria de destacar na prática efetiva de um hobby é o conhecimento. Praticar hobbies ajuda demais em desenvolver conhecimento. Então, essa é a principal, na minha opinião, a principal vantagem de se praticar um hobby. Uma outra vantagem que eu também identifico na prática de hobby é a rede de amigos que é formada. Porque é muito comum, quando você praticar uma atividade de hobby, como entretenimento, lazer, e você começa a ter contato com pessoas que têm aquela prática. Com isso, nasce, então, dentro daquele meio, diversos movimentos sociais, culturais, movimentos de conhecimento, né, na troca de conhecimento, e também algo interessante, que é também até questão comercial. Existe um movimento comercial dentro daquela rede de amigos que tem aquela prática daquele hobby. E uma outra vantagem também, que é o combate a doenças. Praticar hobby é bom para a cabeça, que comanda o corpo e impacta positivamente na saúde física e mental de todos nós. E quanto a desvantagens de se praticar o hobby? Existe? A meu ver, não. Não existe desvantagens. A não ser quando o hobby é transformado em vício. Isso pode acontecer. A pessoa utiliza do hobby para fugir de um problema. Então, ou seja, na verdade, a desvantagem não é o hobby. Ele tem que primeiro resolver o problema. Então, a única desvantagem que eu vejo na prática, no cultivo de um hobby. É quando a pessoa, né, transforma o hobby em um vício, na verdade, buscando fuga de alguma coisa. Então, aí sim, pode ter um problema que tem que ser resolvido. Como mencionei, eu pratico diversos hobbies. Eu vou citar alguns deles. O primeiro é o aquarismo. Eu sou aquarista há mais de 40 anos. Eu era criança, bem criança mesmo. Eu lembro que eu ia por aqui, para a região chamada aqui no bairro Vila Tanque, em João Monlevade, de sonda. Lá a gente ia para buscar peixinhos, aqueles lambarizinhos, peixes coloridos, né? E ali começou a prática do aquarismo. Eu ainda era criança. E a vida inteira eu sempre pratiquei aquarismo. Estudo muito sobre o aquarismo, e então foi o primeiro hobby que despertou em mim a prática do aquarismo, né? Então, e é onde eu falo que o melhor animal de estimação é um peixe. É o que dá menos trabalho, é o peixe. Então, assim, ter um aquário é algo magnífico. Então, o aquarismo é um hobby que eu cultivo comigo já há bem mais de 40 anos. Um outro hobby que eu já tenho por um período menor é a fotografia. A fotografia é um hobby que já me acompanha há mais de 10 anos. Um hobby maravilhoso, a qual eu tenho mais de 10 mil registros fotográficos, tenho mais de 100 fotos, centenas de fotos publicadas em diversos canais de fotografia. Eu tenho algumas páginas nas redes sociais específicas sobre fotografia. É o caso Momentos
em um clique no Facebook, eu tenho a Expor Imagens no Blogspot e fotos minhas já foram divulgadas em diversas outras páginas em redes sociais. Outro hobby que eu pratico já há muitos anos, mais de 30 anos, é a questão da sustentabilidade doméstica. É um nome novo, né, bastante usado agora, que é a sustentabilidade doméstica, que na verdade é a junção de algumas práticas que eu cultuo isso, e é bom que a gente aprende mais, como são estudos teóricos e práticos em relação à criação de animais domésticos, compostagem doméstica, cultivos de hortas, né, hortaliças, plantas. Então, é um conjunto de atividades, aproveitamento de água de chuva, que agora é muito comum, é uma coisa que eu já estudo já há muitos anos, né, já tenho alguma prática, e estudo mais teórico em relação a reaproveitamento de água de chuva. Já deve ter em torno de 10 anos que eu tenho estudado sobre isso, mas é muita teoria, e uma prática muito superficial em relação a isso. Daqui para frente eu pretendo ampliar mais os experimentos práticos em relação a essa técnica que é o reaproveitar águas de chuva. Também, então, a sustentabilidade doméstica é um hobby, que é um conjunto de atividades que eu já pratico já há bastante tempo mesmo. E uma atividade que também acabou se tornando um hobby, também deve ter mais ou menos o mesmo tempo da fotografia, é a produção de conteúdos diversos em blogs, em redes sociais. Então, são conteúdos que eu tenho produzido que também já me gerou inúmeras oportunidades, também desenvolveu muito conhecimento. Escrevendo em blogs diversos textos, contos. Então, eu já lancei uma cartilha, já estou produzindo uma segunda cartilha, e já tem um livro também que já está se arrastando, né? Já era para ter sido lançado, mas esse livro já ampliou, é um livro de contos, que ele já está bem avançado, já era para ter sido lançado, mas eu continuo produzindo mais material para esse livro, em função da pandemia, que resolvi retardar um pouco o lançamento do livro, que acabou ampliando, agregando alguns textos em relação a este livro, que é um livro de contos. Então, a produção de conteúdos, este momento aqui agora é a produção de um conteúdo que faz parte também do hobby, passou a ser um hobby, é um momento na prática de hobby, são para preencher o tempo, lazer, conhecimento, entretenimento. Então, assim, é um hobby que eu tenho desenvolvido muito em relação a isso. A produção de conteúdo, hoje eu já tenho blogs, né? Eu tenho em torno de 7 blogs já registrados com produção de material. Eu tenho 3 páginas na rede social Facebook, onde eu produzo materiais distintos, né? Então, o Diz Aí Professor é uma página em que eu estou produzindo conteúdo em função onde eu exploro o compartilhamento de conhecimento. Tenho a página também onde eu exploro a fotografia, que é Expor Imagens. Eu tenho também uma outra página que é Bom Levar de Melhor, que é uma página mais voltada para soluções de problemas, é uma página voltada para a política. Também tenho produzido bastante material para essas páginas, né? Então, e passou a ser um hobby, porque faço por distração e acaba tendo como consequência disso o crescimento do conhecimento. O Diz Aí Professor de hoje é falar sobre hobby. Mais à frente eu pretendo fazer vídeos específicos sobre alguns hobbies que eu tenho desenvolvido. Já fiz sobre compostagem, mas já estou produzindo um vídeo novo em relação aos estudos, às novas experiências em relação à compostagem. Eu tenho já em desenvolvimento um projeto sobre aquarismo. Então, assim, tenho diversas propostas de desenvolver novos vídeos específicos sobre os hobbies. Então, até um próximo momento, como Diz Aí Professor. Diz aí, professor!